dar um exemplo. Esse exemplo que eu vou dar é parecido com aquele... Lembra daquela outra aula que eu dei pra vocês de português, que tinha aquele exemplo do meu coração arde como chamas? Só que esse aqui muda um pouco, assim. É um exemplo de linguagem conotativa. Meu coração está em chamas. A gente utiliza o sentido conotativo aí, né? O sentido figurado nele. O sentido conotativo é a linguagem figurada. Entendi. Então você percebe que só pela frase já percebe. Meu coração está em chamas. Por que sentido figurado? Porque o seu coração não vai pegar fogo, né? É um sentido figurado. Mas ele tá ardendo, ou ele tá apaixonado por alguém, entendeu? Entendi. E a linguagem denotativa, que é a linguagem mais informativa, que dá informações a uma pessoa. E ela é utilizada em jornais, bulas de remédio, manual de instruções, entendeu? E eu não consegui achar um exemplo, mas se você viu uma notícia, ver um manual de instrução, já é um exemplo, como instalar alguma coisa que nem teve hoje lá no passeio, tinha os manuais de instrução, como você poderia ligar a cada peça, entendeu? Aí era linguagem denotativa. Denotativa, linguagem formativa e linguagem conotativa, uma linguagem mais que você se usa mais em textos literários, né? Quando você vai fazer uma frase no sentido figurado, você usa linguagem conotativa. Tá bom. Sendo que o tema foi pequeno, né? Tá bom, é só isso? De ontem não teve nada? Esse era o de ontem. Não, esse aqui é o de hoje. Tá bom. O de ontem foi função. Então tá bom. Então amanhã... Oi, você lembra daquela aula que eu... eu tenho aqui essa aula de definição de função, que eu acho que eu não dei pra você. Eu dei outra aula de função, de definição de função, né? Qual que é? Eu coloquei esse daqui aqui, mas eu não te dei, não. Aqui, peguei aquela aula, é metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem em que um termo substitui outro em uma relação de semelhança entre os elementos que esses termos designam. A metáfora também pode ser entendida como uma comparação abreviada. Exemplo, aquele homem é um leão. Estamos comparando o homem com um leão, pois esse homem é forte e corajoso como um leão. A metáfora é uma comparação entre dois termos, uma comparação de forma subjetiva e geralmente essa comparação é feita numa afirmação. Um exemplo aqui que eu falei que é bem parecido com aquele lá que eu dei, né? O amor é fogo que arde sem se ver, lembra? Lembro. Daí que eu falei que a gente estava estabelecendo uma relação entre a palavra amor e fogo. Mas eu estou fazendo essa comparação de uma forma explícita. Eu não estou usando nenhuma palavra para fazer essa comparação. Para fazer essa comparação, não estou querendo dizer que o amor é intenso como fogo. E eu estou também fazendo essa comparação através de uma afirmação. O amor é fogo que arde sem se ver. Ou o amor é intenso como fogo. É uma afirmação, entendeu? Entendi. E daí, e se eu falar que o amor é como fogo que arde sem se ver, eu estou usando um termo para estabelecer essa comparação, que é uma comparação explícita. Eu estou comparando de verdade. Entendi. Essas duas palavras. Isso que eu falei acima não é uma metáfora. Ela é só a primeira frase que uma metáfora. É uma frase verdadeira, como eu falei aqui no começo. É uma metáfora, uma figura de linguagem. Aqui não é verdadeira. Aqui você percebe que é verdadeira. Porque o amor é como fogo, ele não é fogo, ele é como fogo. Entendi. Entendeu? Então não é metáfora. Não é É uma metáfora. comparação, entendi. A gente também, nossa, eu coloquei duas, nossa, eu coloquei duas de português num dia, ó. A metonímia também, eu tenho que pegar bastante estudo ainda. A metonímia é uma figura de linguagem que a gente faz uma espécie de comparação
de dois termos que, além de ser semelhante, existe uma relação lógica entre eles. Deixa eu ver se é um exemplo. Aqui, terminei de ler Machado de Assis. Só que, na verdade, você não terminou de ler Machado, você terminou de ler uma obra dele, né? Certo. Entendeu? É uma relação, só que é uma relação diferente. E aqui eu já tenho, tem um coeficiente, tem uma função afim. Você tem a Aqui, ó. definição de função afim? Tenho a definição de função. Tem tudo anotado. Tem um conceito e tem uma definição. Lembra do conceito de função que eu dei pra você? A última vez que eu dei de função? Não. Você não lembra aquela que eu comparei? Fiz a comparação. Aqui, ó, dei essa definição de função. Ah, esse aqui é parecido com o outro que eu dei. É a mesma coisa, só que esse aqui eu não dei pra você. Que vai ser quase com as mesmas palavras. A gente define uma função com uma relação entre dois termos, dois ou mais conjuntos, né, no caso. Estabelecida por uma lei de formação, entendeu? E tem uma regra, né? Então você, como eu falei na última vez, os elementos de um grupo, eles devem estar relacionados com somente um do outro elemento do outro grupo. Como se você fizesse uma ligação, entendeu? Entendi. Só que geralmente essa ligação é em reta. Geralmente, né? Entendi. Foi. Muito bem. Depois precisava ver o domínio. Você entrar nessa parte de domínio. Ai, eu quero uma bola. Amanhã eu compro uma bola. Então tá bom, filho. Muito, muito obrigado. Tá, um beijo. Parabéns. Passe álcool.